personagens aqui, vamos colocar nessa equação toda. Vamos falar de Jair Bolsonaro, meu prezado Palumbo. Só foi falar... Como é que... O que foi? Não, só foi falar de algo sexy, aí o Marinho já puxa pro imbrochável. O Marinho tá demais, hein? Pois é. Mas como é que o imbrochável sai, o ex-presidente Bolsonaro sai dessas eleições, afinal de contas, né? Porque nos embates mais diretos ali com governadores de direita, Brasilzão afora, ele acabou perdendo, propriamente em Goiânia, Curitiba, também em... Me escapou. Sobretudo Goiânia e Curitiba. Sobretudo Goiânia e Curitiba. Mas aqui em São Paulo ele sai menor também, porque o discurso de Ricardo Nunes deu alguns recados para Jair Bolsonaro, falando, por exemplo, em lealdade, exaltando que o governador Tarcísio esteve ao lado dele nos momentos mais difíceis e também falando contra todas as formas de extremismo. Então, Ricardo Nunes, ontem, ao celebrar sua vitória, lançou Tarcísio para o futuro e tentou eclipsar e claramente deixou... muito ruim do Nunes, né? Falando que o nome do Tarcísio é presente e o sobrenome é futuro. Mas foi um recado claro em relação ao Bolsonaro se colocar como possível candidato em 2026 e o Nunes já sinalizando, falando não, Tarcísio que vai. Mais ou menos foi isso, né? Não, isso aí só referenda aquela tese. Será que tem um pouco de mágoa aí? Tipo, você não ficou do meu lado nos tempos difíceis, agora também é Tarcísio até o final. É mais ou menos isso. Mais ou menos eu acho que a piada que havia na campanha de Ricardo Nunes era chamar Bolsonaro de cartola. Defina o cartola. Não entra em campo, não arma jogada, não faz gol, mas depois quer levantar a taça. Eu acho que tem uma análise... A análise tem que ser pragmática nesse sentido. Todo mundo sabe que o município de São Paulo ele é anti-bolsonarista. Né? Não tem como negar isso. Né? Até que Bolsonaro perdeu as eleições para presidente aqui no município de São Paulo. Anti-Bolos. Então teve um pragmatismo em deixar o Bolsonaro fora da campanha do Nunes. O Nunes não precisou do Bolsonaro para ganhar as eleições do Boulos. E o Bolsonaro, é bom lembrar, indicou o vice-candidato a prefeito. Vamos lembrar o que aconteceu em Curitiba. Então não dá para você negar. Um de cada vez. Bolsonaro indicou... Mano, se você me permite uma breve interrupção, só para fazer um rápido break para todo mundo que está ligadaço aqui no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, firmes e fortes aqui com a gente no Morning Show, que volta daqui a pouquinho. A gente segue a gente aqui a todo vapor com a nossa... A gente está dissecando aqui todos os resultados da eleição municipal de 24. Mano, vai que é sua. A situação de Curitiba é muito esdrúxula, porque Bolsonaro indicou como vice de Eduardo Pimentel o Paulo Eduardo Martins, que foi um deputado federal extremamente combativo, sempre muito leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro e, apesar disso, Bolsonaro abandonou o barco para insuflar a candidatura de Cristina Grêmio. Ou seja, houve uma... Claro que foi isso que aconteceu, PP. Inclusive, o Bolsonaro subiu no palanque da Cristina? Declarou apoio a ela, pediu apoio parecido e que votos para ela. Parecido que aconteceu em São Paulo. Tem nada a ver uma coisa com outra. Apoio tácito, apoio meia-bomba. Apoio meia-bomba. Aquele que... Apoio declarado. Um pé em cada canoa. Apoio declarado, gerando ressentimento. Mas isso mostra... O Ratinho Júnior falou assim, Bolsonaro, aqui em Curitiba, você não vai fazer isso. E ele respeitou, saiu fora da campanha da Cristina. Na bola dividida, Bolsonaro perdeu. E mostra a postura errática de Bolsonaro como líder do campo da direita. Não consegue se colocar como líder. Fica criando confusões e divisionismo. Foi isso que aconteceu e na bola dividida, ele perdeu. Acabou que prevaleceu em Cuiabá. Eu acho que tem uma questão... Desculpa, Marinho, só para colocar o ponto do Mano aqui que eu acho importante, mas tem uma questão, Mano, também, que é o bolsonarismo e a direita. No caso, por exemplo, de Curitiba, tinha dois bolsonaristas, claros. Tinha o Paulo Martins e tinha a Cristina disputando as eleições. Aí o Bolsonaro fica numa saia justa também. Quem que ele vai apoiar? Né? Aí um líder aí ele se afasta. Quem não consegue ser líder, entendeu? Fica sendo guiado como então, assim, não dá pra você. Senhores e minha senhora também aqui presente, eu queria também trazer mais outros dois personagens para essa discussão toda, que é Ciro Gomes, reparem muito bem, e Gilberto Kassab, também plenipotenciário Brasilzão afora agora. Primeiro sobre o Ciro, né? Acabam que ele fez um apoio velado, supostamente, ao André Fernandes, deputado também da tropa de choque bolsonarista ali, que surpreendeu a tudo e a todos, teve até performances convincentes no debate, assumiu os erros e os excessos do passado durante a campanha e protagonizou uma das disputas mais alucinantes aí até
Ele ficou no Photochat, realmente. Foi uma distância de menos de 10 mil votos, um pouco mais de 10 mil votos. Não foi isso? Exato. Mano? Agora, na prática, Ciro Gomes, no meio dessa bateção de cabeça, dessa guerra fratricida, no Ceará, acabou que sai menor ainda. Como é que ele se reposiciona, Sai menor Pepe? ainda. Você que conhece bem a peça aí. Só um ponto factual importante. Perderam o reduto Sobral, que era a cidade mãe da família Ferreira Gomes. Depois de quase 30 anos do grupo político Ferreira Gomes dominando a política em Sobral, eles perderam. Pois é. E aí o pessoal fica dizendo que era melhor para o Ciro ter ido para Paris do que... Bom, ressuscitando aqueles bordões anti-Ciro, só para tentar antagonizar ele cada vez mais. Um dos quadros mais historicamente preparados do Ceará, tendo derrotas sucessivas, né, Pepe? Como é que você vê o papel Não dá dele? para confundir as coisas, né, mano? Vamos lá. Quem perdeu em Sobral foi o PT. Né? Até porque a Isolda, que é a secretária executiva do Camilo, disputou as eleições para a prefeitura de Sobral e perdeu. Né? O Ciro Gomes não foi para Sobral nem um dia durante a campanha para prefeito de Sobral. Então, colocar no Ciro Gomes... O grupo político dele vai manter a gestão? O grupo político dele já então saiu faz tempo de Sobral. Né? Quando o Ciro Gomes resolveu separar, né, da família, brigou com o Cid Gomes, e o Cid Gomes resolveu ir para outro caminho em relação ao governo do estado do Ceará, né, não dá para colocar nas costas do Ciro a derrota em Sobral. E outro ponto interessante, o Ciro Gomes ele cumpriu à risca, né, o combinado com o PDT, né, de se manter neutro em relação à disputa da Prefeitura de São Paulo, entre o André e o candidato do PT. E ele fez isso. Agora, se tem churumela, se tem chororô, aí a culpa não é do Ciro Gomes, não. Não, mas eu falei da família Ferreira Gomes, que sempre teve... A família Ferreira Gomes são duas correntes, mano, hoje em dia. E nenhuma das duas tem agora a gestão de Sobral. Pois é. Inclusive, estamos de volta aqui, no momento que a gente volta para a rádio aqui, em definitivo, de volta com o nosso Morning Show, a gente ainda fazendo o raio-x, o diagnóstico completo do resultado das urnas Brasilzão afora, analisando o impacto aí para todos os principais personagens do tabuleiro político brasileiro. No momento, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, já falamos de Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Gilberto Kassab, vamos aprofundar também, só que ainda entendendo aqui o impacto no Ceará e o que foi essa eleição alucinante, o que ela representa, mano? Olha, sendo o Ceará um lugar, um estado que sempre teve um grupo progressista muito forte, o desempenho de André Fernandes foi impressionante. Ele conseguiu desfazer uma rejeição alta, assim, não o suficiente para a vitória, mas para se tornar um candidato extremamente competitivo. Vale destacar que ele conseguiu ter uma comunicação muito assertiva. Ele, por exemplo, emplacou jingles que viralizaram bastante em Fortaleza e conseguiu, dessa forma, modificar a imagem que ele tinha, porque ele foi eleito deputado de uma forma histriônica, radical, e ele tomou um banho de loja nessa candidatura majoritária e saiu dessa eleição maior do que entrou. Sendo muito jovem, se torna uma das promessas do bolsonarismo do ponto de vista aí dos próximos anos. Você que conhece o Ciro Gomes, meu caro Pepe, ele sempre fala, né, que o meu amor ao Brasil não tem correspondência, é um amor não retribuído, é o síndrome de Estocolmo. Repare muito bem. Ficam dizendo que eu virei o gato negro ali da política cearense e ficam reclamando, os petistas ranhetazinhos mais fanatizados reclamam comigo, dizendo que só porque eu apoiei o candidato do PL, ele acabou perdendo, eu fiz o meu papel para ajudar o PT. E ainda assim eles ficam me cobrando. Pera lá um pouquinho. Macaco velho não pula em galho seco, não, Pepe. Pera lá. Como é que fica? Ciro Gomes, sai do PDT ou não sai? Eu acho que ele tem que sair do PDT. Se eu fosse dar um conselho pro Ciro Gomes, sair do PDT. Sai do PDT agora, né? Até porque o PDT virou um puxadinho do PT. Infelizmente, né? E o Ciro Gomes vive, desde as eleições passadas, né, uma briga e um conflito com o PT e com o Lula que é eterno, né? Então não dá para o Ciro Gomes continuar no PT, considerando que o PT é um puxadinho, o PDT é um puxadinho do PT. Agora, o Ciro Gomes é uma pessoa muito magnânime, né? Por quê? Porque ele continua no PDT, né? Porque o PDT foi muito leal a ele, em ter dado estrutura partidária, em ter dado verba partidária para ele conseguir disputar 2 eleições seguidas, não é? Então, por isso que o Ciro Gomes está no PDT até agora. Mas se eu fosse dar o conselho para o Ciro, sai do PDT e monte uma linha da esquerda pragmática e programática muito mais interessante do que tem aí.
Agora, Maria, enquanto a gente vê o PT, como a gente já colocou aqui, cada vez mais envelhecido, desconectado das pautas mais urgentes e quentes para as camadas populares brasileiras, coisa que a gente pode discordar radicalmente, mas coisa que líderes do partido históricos como José Genuíno, Zé Dirceu conseguiam dialogar muito bem, a gente vê também o PSD de Gilberto Kassab talvez se tornando o grande partido hegemônico do Brasil, né? Virando uma espécie de cacique supremo da política nacional, mais de quase 40 milhões de brasileiros sob a batuta, a gerência agora de diferentes prefeitos do PSD. A pergunta que fica é, o PSD é o novo PMDB do passado, ou seja, o Partido do Brasil profundo, dialoga com a direita onde a direita reina, compõe com a esquerda onde a esquerda tem eco. Como é que você vê a situação de Kassab e o PSD olhando adiante? Oi, o retrato do que é a nossa democracia, né? É a fisiologia política do Brasil, que de fato a gente tem um crescimento da polarização e das ideologias mais fortes nos últimos anos, uma tendência global, mas o que predominou sempre no Brasil é o centrão, é a fisiologia política, são os partidos que conseguem flexibilizar justamente as alianças, um retrato do que é o nosso Congresso, né, gente? A gente está aqui falando de eleições municipais, mas a gente tem lá em Brasília, o delegado Palumbo pode falar bem melhor as eleições agora para as presidências e os partidos de centrão, né, que vão ser os grandes players, o que é um retrato das eleições municipais e também um retrato também da quantidade de assentos, quem tem mais dinheiro, sem dinheiro não se faz política no Brasil, dos partidos que mais tiveram dinheiro, o PSD é o retrato do que sempre foi a nossa democracia, né? Apesar da gente ver a crescente polarização ideológica, é o centrão que predomina, é a fisiologia política. A fisiologia, para quem não sabe, é justamente isso, né? Essa pauta mais sem características muito definidas ideológicas. E eu queria te ouvir, afinal, não à toa, o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, atualmente ministro da Casa Civil do governo Tarcísio de Freitas, e o PSD dele tem vários ministérios bem relevantes ali dentro do governo federal do presidente Lula, né? Será que Kassab, conseguindo fazer essa atuação dupla, é a nova encarnação daquele ditado antigo da política, né? Que a política é igual um violino, né? Você pega com a esquerda e toca com a direita. Né? Já percebeu? Olha, algumas pessoas podem até não gostar dele, mas ele é inteligentíssimo, estrategista. Ele está com o maior número de prefeitos, está com o maior número de prefeituras. Ele circula tanto com a direita quanto com a esquerda. Significa o quê? Que ele é inteligente. Olha a quantidade de prefeitos que ele fez pelo Brasil afora. Só que no estado de São Paulo é a grande maioria. Agora, quem manda nesse país aqui não é a direita, não é a esquerda, não é o governo federal. É o centrão e assim vai continuar. Eu acho que pro PT, para a esquerda, o cenário ideal, na minha opinião, seria Bolsonaro se tornar elegível e Marçal não se tornar inelegível. Aí vai dividir a direita. Eita lá. Falando em dividir a direita, vamos falar ali, talvez, ainda do PSD de Gilberto Kassab, contra tudo e contra todos, prevaleceu ali com o Fouad Noman em BH, vencendo Bruno Engler, também uma situação parecida com o André Fernandes, né? Cristina Grêmio, né? Se a gente expandir também essa discussão para Caiado versus Bolsonaro em Goiás, em Goiânia, melhor dizendo, foi ali também briga de cachorro grande. Exato, e ali deixa cicatrizes. Opa! Porque houve ataques diretos e vale lembrar que Bolsonaro, aí não tem como fugir pela tangente. Bolsonaro foi pessoalmente para Goiânia tentar ajudar a candidatura e perdeu. E perdeu para Ronaldo Caiado. É muito simbólico, porque Caiado é um representante legítimo da direita tradicional brasileira. Caiado era presidente da República em 1989. A gente tem aí um choque entre as diferentes direitas. O Caiado é da linhagem direta da direita ruralista brasileira, da direita que vem do agronegócio, que defende a propriedade privada, que tem uma linhagem histórica no Brasil muito tradicional, ao contrário do que tentou por muito tempo vender o Bolsonaro na ideia de que ele teria inventado a direita brasileira. Não, ele não apenas não inventou, como na disputa com um representante da direita tradicional, ele perdeu. Eu acho que o problema... eu acho difícil. O Mano pode até estar historicamente preciso na análise dele, mas na prática as pessoas que são desdenhados, muitos como gado do Bolsonaro, que eu sempre achei um erro estratégico para quem os desdenha assim, na verdade são gratos a ele, né? E acabam atribuindo a ele o surgimento da direita, por mais que haja uma memória curta nesse sentido e que as pessoas não olhem mais um pouco para o passado, mas
atribuem a ele o surgimento da direita e tem muita memória afetiva e apoio a ele ainda. É uma insanidade descartar ele desse game. David? Não, eu acho assim que o Bolsonaro, muitas vezes, quando a pessoa não quer fazer o que ele realmente gostaria que ela fizesse, ele fala que está esquerdando. Assim como aconteceu com o Caiado, aconteceu também com o Kassab, ele criticando o Tarcísio nessas eleições municipais aqui em São Paulo. Então, assim, se coloca alguma posição que ele não é muito favorável, ele fala assim, a pessoa está esquerdando. E não é bem assim. Por isso que precisa existir diálogo e por isso que o Centrão tem se fortalecido cada vez mais. Eu acho que tem 2 pontos aqui, Marinho, só para colocar aqui. O primeiro ponto é o seguinte, né? Os partidos que mais cresceram são aqueles partidos que não têm uma proposta nacional. Aquilo que a Maria colocou muito bem, né? Não tem uma proposta ideológica muito clara. Sim. Então, o PSD é o novo MDB do passado, né? Que preferia disputar as eleições regionais ao disputar eleições majoritárias nacionais. Então, isso facilita que o PSD tenha uma maleabilidade e uma flexibilidade de se adequar regionalmente. Não dá para falar que o Paz, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele é de direita, né? Não dá para falar, por exemplo, que o Otto Alencar da Bahia, por exemplo, é de direita. Pelo contrário, o Otto Alencar do PSD é muito mais ligado ao PT e ao Lula, o Ratinho Júnior do PSD é muito mais ligado ao Bolsonaro. Então, a maleabilidade do PSD, por não ter uma proposta nacional, ajuda o partido a ter um crescimento orgânico muito grande, como a gente viu nessas eleições. O DNA do PSD é buscar o centro. E o ponto é, o Brasil é um país muito grande e diverso. E o centro, em cada estado, ele pende para um lado diferente. Então, o centro na Bahia, ele é mais progressista. O centro no Paraná, ele é mais à direita. E isso explica por que o PSD acaba tendo essas figuras que, do ponto de vista ideológico, estão em lugares diferentes, mas quando a gente faz essa análise, onde estão todos eles? Estão no centro de cada lugar. Por isso que a análise que fala que a direita cresceu nessas eleições, na minha opinião, está errada. A direita não cresceu. Quem cresceu foi o centro. Né? Os estados... Mas é o centro-direita. Eu queria só acrescentar uma coisa, gente, rapidamente aqui. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Primeiro que eu vejo com muitos bons olhos essa fragmentação da direita. Eu acho que é um movimento orgânico de um crescimento que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Então, a gente vê aí diferentes lideranças surgindo que representam cada um espectro desse movimento. A gente tem o Marçal mais radical, a gente tem um Tarcísio mais moderado, então vários movimentos, o que é saudável e não concentrar apenas na figura do Bolsonaro. Eu queria chamar atenção aqui também para o PL, que ao meu ver é um partido de direita que consolida muito bem a dinâmica política do Brasil. Ele tem esse lado ideológico, mas soube muito bem compor com o Centrão. Lembrando que é o partido que teve um dos maiores fundos eleitorais nessas eleições. Então, o PL, para mim, é uma definição de um partido de direita ideológica que conseguiu aprender a jogar bem o jogo da fisiologia política brasileira. Então, eram 2 coisas que eu queria trazer aqui. Meus amigos, vai dar o que falar, vai dar o que falar. A gente ainda está fazendo esse post-mortem, por assim dizer, para algumas pessoas que saíram bem menores do que entraram nessa eleição toda, e também projetando, que eu acho que o prenúncio para 2026 está aí também. Claro, muito cedo, não dá para cravar muita coisa, mas pode ser, inclusive eu já jogo aqui um tweet muito polêmico, ame ou odeio, mas pelo visto ele domina a linguagem das redes sociais, André Janones. Ontem veio ao X, o Twitter, dizendo que, basicamente, a polarização cada vez mais se consolida entre candidatos de direita e de extrema-direita. Palavras dele, tá? Dando a entender que vai ser o bolsonarismo contra o candidato de consenso do Centrão e das alianças partidárias e a esquerda ficando em último plano. Será que para a esquerda também, no meio desse contexto todo, Paulo, fica mais acertado e assertivo colocar candidatos que pecam no departamento do carisma, mas são tidos como gestores experientes, tipo um Alckmin da vida? Olha, o que esse deputado fala não se escreve, né? Ele não tem moral nenhuma para falar. E agora ele está do lado da esquerda, mas ele já ficou do lado da direita também. É só a gente puxar pela internet. Opa. Então, não confie em pessoas que estão com um pé em cada canoa, não. Entendeu? Ou você tem que manter a sua linha. E eu vejo com certo receio, inclusive serve de exemplo para mim, sempre manter a mesma linha política. Porque os que traem acabam se estrepando nas urnas. A vida é longa. É difícil você fazer uma previsão sobre as eleições nacionais, tendo em vista as eleições municipais. É bom lembrar que em 2020, por exemplo, o mapa eleitoral não mudou muito entre direita e esquerda. Em 2022, quem ganhou as eleições foi o candidato dito de esquerda, né? Ou seja, a discussão das eleições municipais são completamente diferentes das discussões das eleições nacionais. Mas ajudam a trazer alguns indicativos. Um ponto, por exemplo, ficou muito claro o desgaste da polarização entre PT e PL. De forma geral,
PL e PT só venceram onde se enfrentaram diretamente. Onde houve uma disputa entre alguém mais à direita ou alguém mais à esquerda contra alguém de centro, o centro ganhou. Mas é porque a pauta é diferente, que, no retrato geral, o maior perdedor da eleição é a esquerda, o segundo maior perdedor é o bolsonarismo. A grande questão é, de um ponto de vista nacional, será possível fazer uma articulação para que essas outras forças não se fragmentem? Porque esquerda e direita têm um piso que garantem que cheguem ao segundo turno. Mas, se chegarem contra alguém do centro, perdem. Eu sugiro